Bem-vindos ao podcast do Portal Maracaju, hoje especialmente trazendo nessa edição uma entrevista bem interessante, importantíssima para a cidade de Maracaju, falando sobre política. Vamos estar recebendo agora, nesse momento no estúdio, o presidente da Câmara Municipal de Maracaju, vereador Reiner Barbosa. Seja bem-vindo, vereador Reiner. Essa é a primeira vez aqui no estúdio, né? Bem-vindo aí. Muito obrigado pela sua presença, é uma honra tê-lo aqui na nossa programação. Primeiro, obrigado a você, Demis, pelo convite, né? O Demis Toledo, pelo convite da gente estar aqui batendo esse papo hoje no podcast aqui. Eu já quero mandar um abraço aqui a todos os internautas, todos os seguidores, né, do portal Maracaju. Nós estamos aproveitando esse momento especial, né? Você podia falar um pouquinho já para a gente... abrir aqui os temas, né? Nós estamos passando por uns dias de recesso da Câmara, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre como funciona o recesso da Câmara Municipal. Bom, Demis, nós iniciamos o recesso do meio do ano agora, no dia 1º de julho, né? No dia 30 ainda nós tivemos a nossa última sessão do primeiro semestre e começamos o nosso recesso. Mas o recesso ele é somente de sessões ordinárias, né? A Câmara em si, o andamento dela, o dia a dia dela continua normal, né? Os gabinetes abertos, atendendo a população, atendendo aquilo tudo que os pedidos diários, né? Que chega até nós, as pessoas que procuram os vereadores nas unidades das câmaras para estar levando a sua reivindicação, funcionamento normal, parte administrativa, contábil, então esse funcionamento continua. Somente sessões ordinárias mesmo que tem essa paralisação de 30 dias. Então, agora sim, né? Vamos lá para o Reiner, né? Como que o Reiner, né, vê esse trabalho da política, né? Como que o Reiner se inspira para trabalhar para o Maracaju? Fala um pouquinho para a gente aí como que é essa motivação do Reiner. Ô Demis, desde quando eu coloquei meu nome lá em 2020, né, para a população de Maracaju como candidato a vereador na época, e nós fomos, em 2020, o vereador menos votado dos 13, né, tivemos 390 votos. E trabalhamos muito nos 4 anos do primeiro mandato, junto com a Câmara, os colegas vereadores, e tivemos um êxito em 2024 também, quando colocamos o nosso nome de novo, a apreciação da população para a reeleição, e obtivemos 1.014 votos. Então a motivação é essa, você pular de 390 votos para 1.014 votos é uma grande motivação diária para você levantar, né, agradecer a Deus pela oportunidade dada e buscar sempre o melhor para o coletivo. Às vezes nem aquilo que é bom para mim, Demis, é bom para minha rua. Um exemplo para minha rua, talvez não é bom para minha rua, então nós temos que pensar no coletivo. E é isso que a gente vem trabalhando, junto com os 13 vereadores, né, todos os 13 vereadores, Poder Executivo Municipal, Estadual, Assembleia, em um todo. Por quê? Porque o maior interessado é a gente entregar uma política pública de qualidade, entregar um serviço de qualidade, fazer um bom atendimento para a população de Maracaju, que é aquela que confiou o voto, né, aos vereadores, aos seus representantes. Então, nada mais justo da gente dar continuidade a um trabalho desse. E realmente nós vemos ali uma ação muito mais envolvida, porque você agora se tornou presidente da casa, né? Vereador, né, que praticamente teve ali, né, o seu primeiro mandato, está no segundo mandato e agora presidente da casa, né? Como que é essa vivência, essa experiência? Porque muda muito a responsabilidade, né? A responsabilidade que você tem no dia a dia, né, principalmente com a cidade e com o relacionamento com o executivo, por exemplo. Sim. Né? Então, o que antigamente era, né, só um vereador, agora você tem uma ligação direta com o executivo, né? E o que isso impacta na sua gestão? É até assim, como Deus tem sido bom, né? Nos conduzindo à reeleição, e logo no segundo mandato a gente colocou o nosso nome para os colegas vereadores, né? Como possível candidato à presidência, e conseguimos esse êxito, né, à frente da Câmara Municipal de Maracaju no biênio 25 e 26. O trabalho do presidente em si, ele em vista de um vereador apenas com um mandato, é totalmente diferente, Demis. As responsabilidades são praticamente triplicadas, né? O diálogo entre o executivo e o legislativo, ele tem que ser permanente, constante, e sempre tem uma balança, né? Nem para mais para um, nem para mais para o outro. Por quê? Porque é a população que interessa, né? Então,
praticamente nesses primeiros 6 meses, nós fizemos esse diálogo construtivo com o Poder Executivo Municipal, junto com os colegas vereadores. Então, assim, as maiores decisões tomadas dentro do Legislativo não ficou por minha responsabilidade apenas, por eu ser presidente só. Sempre eu chamei todos os colegas vereadores para eles participarem e tomarem e nós tomarmos a decisão junto. Então, a decisão, quando ela é tomada no coletivo, eu acredito que ela tenha uma efetividade muito maior e um peso muito maior também. Então, não é eu querer, então é nós querermos. Então, eu acho que isso que a gente vem trabalhando à frente da Câmara dessa maneira. E nós vemos também que você tem trabalhado com as leis, né, e legislando ali dentro desse ambiente em cooperação, né, coletivo. Sim, sim. Né, é mais complexo, né? Mas você pode destacar algumas das conquistas que você já obteve ali com essa cooperação? Eu acredito assim, o que cabe a nós é sempre votarmos os projetos que vão de encontro ao interesse da população. Nós sabemos que tem alguns projetos mais tributários, fiscais, jurídicos relacionados à prefeitura que a gente acaba tendo que analisar e fazendo a votação também, né? Como a questão do Previmar, enfim, essas outras questões mais burocráticas, mas nós temos outros também de um impacto mais diretamente para a população. Um deles eu destaco que foi o projeto da primeira infância, né, da educação, que nós votamos, né, para o plano municipal da primeira infância, né, dentro da educação. Nós fizemos essa votação, a comissão da educação, todo o conselho fez todo o trabalho e enviou para a Câmara, nós analisamos e fizemos essa votação. Então, isso eu acho que de suma importância. Eu não vejo nós mudarmos qualquer outra cultura ou comportamento se não for através da educação, e principalmente educação infantil. Por isso que eu defendo sempre isso. E as outras duas, eu acho que quando nós autorizamos o Poder Executivo fazer o pagamento dos ex-proprietários ali que estavam dentro da rua 11 de junho, onde vai fazer a abertura ali da 11 de junho para ligar ali ao bairro Paraguai, e também na Filinto Miller, né, na Senador Filinto Miller. Quando o Executivo manda esses projetos para a Câmara, para a gente autorizar que o município ressarce e indenize esses proprietários, nós vemos de bons olhos isso e aprovamos. Isso porque eu tenho certeza que isso vai melhorar ainda mais a infraestrutura em torno dessa região e dando um fluxo melhor para o trânsito também da nossa cidade. Bom, são conquistas importantes, né, que vão dar mobilidade, vão dando, né, investimento, valorizando a cidade no centro ali, esse investimento, né, que é uma novidade, né, mas pensando nesse crescimento, na valorização da cidade, também na busca de oportunidades, a gente sabe que Maracaju é uma cidade fortemente ligada ao agronegócio, né? Então, dentro dessa perspectiva, né, você poderia falar um pouco sobre, né, quais são os avanços em direção, né, ao agronegócio, ao campo, né, a modernização ou flexibilização, mais oportunidades para a cidade de Maracaju. O que nós vemos hoje na questão do agronegócio, Demis, hoje ele está muito... As lavouras estão modernas, né? São máquinas totalmente, praticamente, que fazem todo o trabalho sozinho, né? Talvez numa lavoura, vamos supor, de 1.000 hectares há 15, 20 anos atrás, você precisava do número de mão de obra. Hoje você precisa muito menos. Então, isso impacta também diretamente na mão de obra do município de Maracaju. O que nós temos que trabalhar, no meu entendimento, né? Nós temos que pensar em políticas públicas de incentivo fiscal e tributário para novas empresas, novas indústrias virem para Maracaju, ver esses atrativos para essas empresas se instalarem no município, e dessas empresas ver aquelas que também podem consumir o que nós produzimos dentro do município de Maracaju, seja do soja, do milho, do amendoim, enfim, todas as outras culturas que nós sabemos que tem na nossa região aqui, que essas empresas possam consumir aqui. Eu acredito que isso vai valorizar ainda mais o produto, você vai ter um número maior de mão de obra e, consequentemente, a arrecadação também do município aumenta. E você coloca isso tudo no comércio local, né? Então, nós temos eu penso dessa maneira, nós temos uma rota bioceânica aí que ela está em andamento, e Maracaju hoje, logisticamente, dentro do estado do Mato Grosso do Sul, é um ponto estratégico para a rota bioceânica, né? Por isso que nós temos todos esse cuidado e essa busca de trazer esses atrativos para essas empresas se instalarem em Maracaju, né? Nós temos
Um exemplo, algumas empresas que já vieram do estado do Paraná para cá, para Mato Grosso do Sul, especialmente para Maracaju, já pensando na rota bioceânica, né? Então nós temos que fazer essa busca ativa e dar uma condição de infraestrutura para essas empresas virem. E isso passa pelo governo do estado também. Quando o governo investe em segurança no município de Maracaju e também na infraestrutura, isso é um atrativo para as empresas virem. Então isso é um ponto positivo. Então nós, quanto Câmara, a gente busca essa busca ativa de recursos junto com Assembleia Legislativa, Câmara Federal e Senado Federal também para o município de Maracaju. Muito importante isso, né? Trazer esse crescimento para a cidade, visando, né, o futuro, né? Visando Sim. que a conexão do agronegócio favoreça também essa conexão com a infraestrutura da rota bioceânica, né, que também é uma rota turística muito forte do Certo. estado. Né? Então, realmente é bem relevante, né, esse posicionamento, esse trabalho que vem sendo desenvolvido. Né? E dentro desse desafio que né, gerir Maracaju, né? Qual é o gargalo ali dos serviços públicos para você? Hoje eu vejo assim, hoje nosso gargalo maior, eu acredito que está na saúde. Mas isso é uma consequência, Demis, de um Covid que nós tivemos lá em 2020, 2021, e essas consequências estão vindo ano a ano, né? Então, doenças que não existiam, surto de algumas doenças que não existiam voltaram a existir, e aquele também não cuidado da população de não se vacinar, de não precaver, de um simples terreno que você cuide, da sua casa, que você limpe o seu terreno ali, esse cuidado que não é todo mundo que tem, infelizmente, e aí vai bater onde? Na saúde, né? Quando a prevenção é feita, ela é muito mais tranquila e muito mais barata. Mas quando isso não acontece, as pessoas vão adoecendo, e quando elas procuram se cuidar, talvez já está lá na frente, já está muito complicado, e às vezes é esse surto que dá, né? Como nós tivemos aí da influenza, há uns dias atrás, da chikungunya, o boom que deu de casos de chikungunya que nunca houve em Maracaju. E isso vai refletir ainda para os próximos meses. Então, o nosso maior gargalo hoje é a saúde. Maracaju ainda é referência na saúde do Mato Grosso do Sul, né? Mas ali não há dinheiro suficiente para a gente poder fazer tudo isso. As pessoas procuram, a maioria das vezes, o hospital, né? E deixam de fazer a prevenção nos seus postos de saúde do seu bairro, que fica perto da sua casa, procurar o médico da família ali, e é a prevenção, mas vai no hospital. E o hospital não vai deixar de atender. Então, por isso que nós temos que buscar esses investimentos para o hospital também. A gente está fazendo várias parcerias para poder obter recursos para o hospital. Nosso hospital ele vai se tornar referência também na área de ortopedia no estado, né? E o governo do estado também vai fazer esse aporte para poder absorver toda essa questão de ortopedia, e fora as outras situações que tem dentro do hospital, que eu tenho certeza que estão tentando fazer da melhor maneira possível. Essa parte da ortopedia, essa informação é recente, né? Essa é novinha. Já é uma informação de primeira mão aí para a gente estar ligado aí com a saúde de Maracaju na ortopedia. Bom, eu sei que Maracaju é um desafio, né? Mas pensando hoje em investimentos, né? Como você avalia que poderiam ser feitas estruturas de investimentos, né, para trazer melhoras, um serviço, a prestação de serviço mais cada vez melhor para a população, né? Quais são os passos a ser dado para alcançar uma Maracaju, né, cada vez melhor? Primeiro, Demis, nós temos que investir no nosso funcionalismo público. Primeiro de tudo, é você fazer uma valorização para o servidor público, seja ele de processo seletivo, de chamamento ou efetivo, nomeado, qualquer que seja. É ele que está na ponta ali, né? Para fazer o primeiro atendimento para a população de Maracaju. Aquela demanda que o vereador mesmo passa para aquele servidor, para ele poder dar uma resposta. Então, o primeiro ponto é nós fazermos essa valorização. E o segundo ponto é você investir também na capacitação desse servidor que já está lá,
né? A capacitação, o conhecimento, ele é constante. Nós temos que procurar ele todos os dias. Então, nós não podemos deixar isso para trás também. Então, eu tenho certeza, quando essas questões andarem junto, valorização, capacitação, incentivo, você vai ter um melhor atendimento. Você vai ter um melhor funcionário público ali, de pronto atendimento para fazer o seu serviço. Não é fácil, né? Nós sabemos hoje que a prefeitura é a maior empresa de Maracaju, são mais ou menos 2.400 funcionários, então é uma grande empresa e é uma grande responsabilidade para o gestor tomar conta. Então, eu acredito que tem que ser dessa forma. E a Câmara tem que trabalhar em conjunto nisso também para ver a melhor forma possível. E isso, os outros serviços vão andando naturalmente. Você vai ter uma cidade melhor sinalizada, uma cidade mais limpa, melhor iluminada. E Maracaju está sendo feito esse trabalho. Nós temos uma cidade limpa, uma cidade iluminada, uma cidade com boa infraestrutura. Talvez não em todo a sua totalidade, né? Mas o trabalho ele vem sendo feito. E uma hora ou outra, eu tenho certeza que isso vai estar totalmente 100% feito. Realmente, nós vemos que Maracaju é uma cidade que tem crescido muito, né? E a crescente demanda por zoneamento urbano, loteamentos, né? Áreas, né, comerciais, demandas até industriais de Maracaju, tem gerado, né, um trabalho extra, né? uma demanda a mais, né? Um trabalho extra dos vereadores ali na Câmara em busca de organizar isso, né? Porque realmente quando nós vemos uma cidade crescendo, né, e existe ali o plano diretor, existe toda uma estrutura que vocês seguem para poder deixar a cidade bem alinhada, né, com um rumo para o futuro, mas ainda é um desafio isso, né? Não, muito. Pegando um gancho ainda, né, nessa questão da saúde, Demis, eu e você praticamente da mesma idade, né? Eu tenho 44 anos, você 43. Então, nós somos da mesma geração, da mesma época. E Maracaju hoje tem mais de 50 mil habitantes, fácil. Sim, o IBGE fala menos, mas a gente sabe que tem muito mais. E vamos colocar, quando Maracaju tinha 20 mil habitantes, nós tínhamos 4 hospitais. 3 particulares e um público. E hoje nós temos só o hospital municipal, só o público. Os outros fecharam. Várias clínicas abriram, mas enfim. Maracaju, o custo de vida aqui, ele é pesado, ele é alto, né? Então, não é fácil fazer tudo isso. Então, nós temos que trabalhar dessa maneira. Nós temos a informação que mais de 60 mil cartões do SUS estão registrados em endereços de Maracaju. Então, não bate uma coisa com outra. Quando isso acontece, nós estamos atendendo mais pessoas com menos recurso. Porque o recurso, quando ele vem federal, seja federal ou estadual, ele vem em cima daquilo que realmente o IBGE fala, né? Da população, da densidade de população do município e não de cartão do SUS. Então, a gente acaba, pessoas de outros municípios, sendo atendidas em Maracaju com custeio de recursos do município. Então, isso impacta também diretamente. E você acaba não tendo tanta flexibilidade de fazer investimento em outros setores. Então, você tem que dividir a fatia da pizza certinho para você dar conta. Então, é dessa maneira que a gente tenta trabalhar junto com o executivo, né, na orientação, na sugestão, na fiscalização, para a gente ter um atendimento de qualidade para a população de Maracaju. Então, Maracaju cresceu muito mesmo, são vários bairros novos, né? Tem bairro que praticamente eu nem sei o nome, né, dos bairros. Quando eu pergunto, eu falo onde que fica esse bairro. Mas, enfim, é uma cidade que atrai essa questão de investimentos, principalmente de loteamento. Loteamentos públicos, casas públicas, praticamente foi em 2012, se eu não me engano, me corrijam depois se eu estiver errado, quando foi entregue o último loteamento, 2013, ali, o último loteamento com casas públicas, se eu não me engano, foi o Lídia Rocha. Foi o Giazone, onde nós nos encontramos aqui no estúdio, né, do Portal Maracaju, e, consequentemente, o Lídia Rocha. De lá para cá, Demis, casas populares mesmo, não teve mais. Uma por questão de incentivo do governo federal e outra de contrapartida do município também. Então, de lá para cá, cresceu esse número também de pessoas precisando de moradia. E isso, consequentemente, o aluguel vai lá para cima também. Então, nós trabalhamos nesse conjunto também para trazer essa questão de habitação. Então,
Nós tivemos algumas modalidades, que é o lote urbanizado, que já foi feito, uma parte da maioria já foi entregue, as pessoas já estão morando, e uma outra parte agora, que são 109 casas, né, na emenda da senadora Soraya Tronic. A senadora foi uma parlamentar do Senado Federal que mais trouxe investimentos para o Mato Grosso do Sul, a senadora que mais trouxe investimentos para Maracaju, são cerca de 23 milhões de reais de emendas parlamentares para Maracaju, então nós temos que valorizar quem realmente se importa com Maracaju, e a senadora é uma dessas pessoas. E fora as outras aquisições de área também que a prefeitura tem, que vão se transformar em moradia popular também. Muito interessante, né? Falando sobre habitação, nós sabemos que Maracaju tem mesmo toda essa demanda de habitação, né? Algo que é difícil, né? A gente vê a dificuldade que é, porque cresce, a população cresce, quanto mais nós vemos, quanto mais cresce a cidade, mais cresce a demanda, né? Vai se espalhando. Questões de pessoas, de crianças, adultos, diagnosticado com autismo, que antigamente não tinha tanto essa questão também, às vezes não tinha um diagnóstico preciso como tem hoje, ou todo o acesso que tem hoje, né? Então isso aumentou também, né? Crianças com autismo, TDAH, TOD, enfim, essas outras questões aí que o município, junto com outros parceiros, né, do terceiro setor, também tem essa parceria para poder fazer esse atendimento. Então o município, como eu te falei, dividir a pizza certinho e tentar atender o maior número possível de pessoas, né? Chegar esse atendimento ao maior número de pessoas para a gente construir uma cidade melhor. Bom, eu vou perguntar para você agora um pouco sobre as políticas públicas que a Câmara tem debatido muito, sobre a questão da mulher, a questão até mesmo do autismo, né? Então, são várias políticas, né? Você tem trabalhado junto com a prefeitura para poder implementar essas políticas públicas ali com a Secretaria de Promoção Social, Assistência Social, né, Saúde Pública, né, e quais são, assim, na sua percepção, né, os efeitos que isso já tem, né, sentido na sociedade sobre essas políticas implementadas? Nós tínhamos a Câmara Itinerante implantada no mandato passado, na legislatura passada, né? E nós fazíamos uma sessão itinerante. Nós escolhíamos um bairro a cada mês ou a cada 2 meses, distrito de Vista Alegre também fomos, né? E onde ali a gente fazia uma sessão itinerante. Infelizmente, nós não tivemos a participação da população como a gente achou que iria ter. Vista Alegre, não. Vista Alegre, a população participou, né, da sessão itinerante lá. Quem tem mais voz lá é a população, porque é uma sessão diferente, né? E as pessoas que acabam reivindicando lá, olho no olho, e era muito bom mesmo. Mas os resultados, com o passar do tempo, não foram tão bons, porque a participação da população, infelizmente, não tem, Demis. Já entro nesse assunto que você falou, mas só para contextualizar, nós tínhamos a sessão toda quarta-feira de manhã, né, antigamente. E aí a população falou, tem que ser à noite para a gente poder participar. Nós fizemos a sessão, mudamos a sessão para terça-feira à noite. Fizemos 1 ano a sessão na terça-feira à noite. E também não tinha participação da população, infelizmente. A sessão é transmitida, né, ao vivo e fica gravada, e também as rádios retransmitem, né, a sessão. Mas a população em si, lá no plenário para assistir, infelizmente, eram pouquíssimas pessoas, né, dá para você contar na mão dessa questão. E aí nós transferimos para segunda-feira a sessão de manhã, porque para a gente poder ter o espaço da semana totalmente voltado ao atendimento da população daí, né? Ou também as idas a Campo Grande, que precisa buscar os recursos. E Campo Grande funciona Assembleia Legislativa terça, quarta e quinta. E quando os deputados federais, senadores vêm, funciona na quinta e na sexta, né? Então, foi esse o motivo da mudança também. E agora, voltando na sua pergunta, nós mudamos o formato esse ano da Câmara Itinerante, né? Nós trouxemos ela em parceria com o Executivo. E aí não é que nós escolhemos, mas a gente procura saber qual é o assunto em evidência, qual o gargalo que está mais problemático naquele momento, e a gente vai buscar a parceria. A primeira parceria foi com a Secretaria de Saúde, né, onde a gente abordou a questão da vacinação da influenza e na questão também da dengue, chikungunya e zika.
que foi aqui na Vila Juquita, né? Então, foi muito bom essa câmara itinerante, as pessoas que passaram por ali, a gente pega para fazer o esclarecimento e pede ajuda delas na limpeza do terreno, isso foi feito. Num segundo momento agora, que foi feito agora na última segunda-feira, né? Foi por questão do feminicídio, né? O mês de junho alusivo ao feminicídio. E, infelizmente, nós tivemos dentro do mês de junho um feminicídio dentro de Maracaju. E a Câmara, em parceria com a Coordenadoria da Mulher, FAC, Assistência Social e também as forças militares, né, e civil também, fizemos essa câmara itinerante ali na rua 11 de junho, na esquina da praça ali, para conscientização também das pessoas sobre o feminicídio. Então é dessa forma que a gente vem trabalhando nesse conjunto da Câmara, essa parceria da Câmara de Vereadores com o projeto Câmara Itinerante e mais o Poder Executivo e suas secretarias. Dessa forma que a gente vem fazendo essa parte social. E você observa que essas campanhas elas têm ganhado força com a comunidade, né? Porque Isso. a gente observa assim, pelo menos essa questão do feminicídio, né? Você vê ali na Sala Lilás, né? Temos agora a Clínica da Mulher, né? Então são questões que você envolve, né? Todo esse ambiente que vai conscientizando a população, né? E tivemos também várias ações relativo à segurança pública e também toda essa questão assistencialista, né, que é necessária aqui no Poeirinha, na Certo. estação ferroviária. Né? Você pode comentar um pouquinho Claro, também sobre claro. isso? Falar sobre, né, quão importante foi, porque eu tenho acompanhado, né, a Polícia Militar e a Assistência Social tem obtido resultado até com regresso, né, resgate de algumas pessoas que estavam em situação de rua. Né, e isso tudo é um resultado dessa ação. Demis, nós não podemos condenar aquelas pessoas que estão naquela situação do Poeirinha ali e deixar elas tampar o olho e acreditar que não existe aquilo ali. Nós não podemos fazer isso, entendeu? Então, Maracaju hoje é referência nessa questão do trabalho, principalmente com as mulheres, né? Na Sala Lilás, Clínica da Mulher, Coordenadoria da Mulher, a Polícia Civil, que vem fazendo um trabalho ali, né? Esse é um trabalho importante. E aí vem o Poeirinha, né? Também que surgiu nos últimos anos e nos últimos meses deu um crescimento também ali, né? De pessoas que vieram, acho que de todos os lugares do país, ou até de países vizinhos aqui, e que ficaram e se instalaram ali no Poeirinha. O prefeito identificou algumas pessoas lá atrás que poderiam receber moradia, né? E fez isso, retirou as pessoas de uma situação ruim de moradia ali, né? E levou elas para uma casa mais digna, né? E algumas pessoas ainda ficaram. O grande problema do Poeirinha ainda está o entrave, né, judicial, né, com DENIT, da União e mais o pessoal da Rumo ali que tinha era detentor ali, né, da questão. Enfim, mas eu acredito que nós estamos se aproximando por um desfecho daquela situação ali, um desfecho porque ele é de vontade não só do prefeito ou dos vereadores, mas é uma vontade também que a gente vê do governador Eduardo e junto com os nossos representantes em Brasília, de resolver essa situação no Poeirinha, você revitalizar toda aquela região ali, né, construindo mais moradia, fazendo, reestruturando a antiga estação ali também. Enfim, eu acredito que a gente tem um projeto muito bom para ali e a gente tem que acreditar que isso vai acontecer. E enquanto essas pessoas estiverem ali, nós precisamos fazer o trabalho social, né? A busca ativa dessas pessoas, algumas delas, quando fizeram essa busca ali, retornaram para os seus lares, algumas retornaram para o seu antigo trabalho, outras, infelizmente, ainda não aceitaram. Então, enfim, esse é um trabalho que tem que ser constante e não pode parar. Muito bem, Renner. Meu presidente Renner, vereador aí de Maracaju, participando com você e comigo aqui nesse podcast, bate-papo, falando sobre trabalho, política, sobre Maracaju. Né? Então, eu sei que quanto
o vereador tem, né, uma rotina intensa, né, e encaixar essa agenda foi muito importante, né? E mais uma vez eu quero, né, agradecer a sua presença aqui, é uma honra ter você no nosso Que estúdio sempre isso. que precisar. E, bom, agora eu quero fazer algumas perguntas aí do Renner, né? Como que o Renner se prepara para um dia, né, para começar esse dia, né? Tem alguns hábitos, né, algumas práticas ali que você exercita todos os dias para poder suportar, né? Porque realmente é uma condição né, de intenso estresse. Eu acredito que é estressante até, né? É. Demis, tem sim. A gente acaba não conseguindo fazer todo dia alguns, né? Às vezes a gente não vai diretamente para a Câmara, a gente passa em alguns outros lugares, nem acaba chegando à Câmara já para atendimento. Mas tem alguns hábitos. O primeiro dele, logo quando eu acordo, eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade de um dia de vida, e faço também uma mentalização o porquê eu estou hoje no cargo de vereador e o porquê eu estou hoje no cargo de presidente, né? A gratidão de todas as pessoas que estiveram comigo lá atrás e me fizeram chegar onde eu estou hoje. Eu não cheguei sozinho aonde eu estou. Então eu tenho que ter gratidão por tudo aquilo de bom e aquilo também que foi difícil, né? Para chegar onde eu estou hoje. Então, primeiro é um sentimento de gratidão a Deus e a todas aquelas pessoas que nos ajudaram a chegar onde eu estou hoje e dar esse incentivo. E depois, quando chega na Câmara também, eu reservo 15 minutos ali no meu gabinete, sozinho, né? Fazer uma oração, continuar agradecendo a Deus e preparar o dia já. Então, esses é um dos nossos hábitos, fora o nosso tradicional tereré também ali, né? Então, esse tem que ter. Mas, assim, quando logo as primeiras horas dos dias, é esse agradecimento mesmo à vida e por estar no cargo que a gente está hoje. Muito bem, eu sei que também, né, existe coisas ali no dia a dia que você gostaria de fazer, mas não é tão fácil, não é tão simples, né? Dentro dessa rotina, você tem um planejamento, ideias e projetos que você gostaria de implementar. Sim. E que você considera que seja, né, um sonho. Qual Sim. seria um sonho de projeto para a sua gestão hoje em Maracaju? Demis, eu tenho assim um projeto que dentro da Secretaria de Educação, né, que tem que ser ali, que é a criação do núcleo de educação inclusiva, né? Esse núcleo ele vai abranger todas essas situações de crianças do espectro autista, do autismo, TDAH, TOD e todas essas outras questões. O que seria o núcleo? O núcleo é voltado somente aos alunos da rede municipal de ensino? Não é só voltado ao aluno, mas também um apoio aos pais desses alunos, né? E principalmente também aos nossos colaboradores, seja o assistente de CIE, o assistente educativo, seja o professor de apoio, enfim, uma rede, né, que realmente daria um suporte a essas pessoas. Então é um sistema, hoje nós temos aí uma fila muito grande, né, para essas crianças, fonoaudiólogo, neurologista, Sim. neuropsicólogo, e assim, dentro do município hoje a gente não consegue atender tudo isso, por quê? Porque você não vai atender só as crianças, você tem que atender toda a população em si, né, de qualquer idade, enfim. Então, esse núcleo seria voltado especificamente para os alunos da rede municipal de ensino, os pais desses alunos, os professor de apoio, os assistentes, enfim, todas aquelas pessoas que realmente estão ligadas a esse setor. Então, hoje um dos meus maiores sonhos é que esse núcleo de educação inclusiva, ele aconteça e seja concretizado dentro do nosso município de Maracaju. Eu tenho certeza que isso seria um avanço muito grande nessa área. Muito bem, eu entendo que é uma demanda grande mesmo, realmente, como tenso, né, para os pais que, né, acabam tendo esse desafio, né? O núcleo lá você teria um suporte, um apoio de um terapeuta ocupacional, de um psicopedagogo, de um assistente social, né, de um fonoaudiólogo, de um psicólogo, enfim, esses profissionais que estariam envolvidos dentro do núcleo, né, e aqueles também que as pessoas que são da área, são do ramo, achar interessante que inclua também no núcleo. Eu acho importante a gente ouvir isso também, porque nós temos que ouvir realmente aquelas pessoas que vão trabalhar ali, aquelas pessoas que utilizam, né. Então, às vezes, o que o Renner acha não é aquilo que é o certo. A gente levanta a ideia, mas o contexto e o conjunto, a formalização final
tem que ser em diálogo, tem que ser o coletivo, como eu sempre venho pregando. Eu sei que você também tem, né, feito um trabalho mais árduo nessa área, né, que defende com a bandeira da educação, Sim. né? E, Renner, eu sei que quando você começou na política, né, você começou de uma forma que eu lembro, né, trabalhando ali já na Câmara, né? Sim, Assessor, assessor né? do Portela. Já era mais entendido do assunto, né? Você não caiu de paraquedas, vamos dizer assim, né? Não, é bem diferente, Demis. Eu falo pro pessoal que trabalha comigo direto, né? A pressão é totalmente diferente. Fui assessor do ex-vereador Portela, Valdemir Portela, né, por alguns anos e aprendi muito com ele, muito mesmo. Mas a pressão quando você vira vereador é totalmente diferente, né? A do assessor é uma, do vereador é outra. Mas trabalhando na Câmara como assessor, me deu boas condições de conduzir o meu mandato de vereador, né? Por entender o outro lado também. E de saber que eu realmente só estou no mandato, só estou num cargo por um período até a população achar que eu tenho que ficar. Ou até onde eu achar que eu cumpri a minha missão, né? De legislativo. Então, mas esse não é fácil mesmo, né? Mas assim, a Câmara em si, quando eu estive de assessor, foi uma boa escola para a gente ter uma vereança com mais tranquilidade. E quando, né, uma pessoa tem interesse em entrar na política, né, como que você, né, poderia deixar aqui uma mensagem para essa pessoa que está interessado em entrar na política, né, fazer parte da política local em Maracaju, quer ser um vereador? Como é que você orienta hoje essa pessoa, dá um conselho para que ela possa, né, também entender e também participar do projeto político, né, que seja? Demis, a pessoa assim, não basta falar assim, eu, Renner, particularmente, nunca cheguei e falei assim, eu vou ser vereador, eu quero ser vereador. Isso foi construído ao longo dos anos e quando teve a oportunidade eu me senti preparado, me coloquei à disposição e fui agraciado com a eleição em 2021 e a reeleição em 2024. E o que eu tenho para dizer, aquelas pessoas que eu acho que todo mundo deveria passar pelo cargo de vereador pelo menos uma vez na vida, né, para realmente ver aquilo de dentro lá. Mas eu sei que nem todo mundo vai poder ter essa oportunidade. Então, assim, eu acho que as pessoas que têm essa vontade de ser vereador, de estar no mandato, de fazer política, de buscar aquilo melhor, primeiro para sua rua, para o seu bairro, e depois para sua cidade, consequentemente, ela participar mais ativamente e saber a fundo realmente cada assunto, né? Hipóteses, achismos são levantados todos os dias, né? Ou que fulano falou, ou que ciclano falou, ou eu vi isso e aquilo. Então, no meio político tem muito isso. E quando a pessoa quer entrar para esse meio, ela tem que ir mais a fundo. Ela saber, às vezes, uma história tem... um fato tem 2, 3 versões, 2, 3 histórias. Então, ela tem que ouvir tudo e depois ela tira a conclusão dela. Então, assim, primeiro, a pessoa que ela participe mais do meio político, né? Ela, ano que vem tem campanha, né? Eu acho que essa pessoa já é um primeiro passo, ela buscar alguém para apoiar. Excelente. Trabalhar na campanha o ano que vem, né? Eu comecei entregando o santinho e depois trabalhando em campanha. Então, isso eu acho que já é um passo principal. E ela acreditar em alguma bandeira, né? Aquilo que ela realmente acredita fielmente, que ela acha que ela pode contribuir aquilo. Então, as pessoas que queiram entrar e eu acho que tem que ser, é válido isso, né? Toda pessoa, nós vivemos numa democracia, então todas as pessoas têm o direito de se candidatar, mas antes disso, que ela se prepare. Ótimo, eu acredito que a gente teve um bom papo aqui até agora, né? Muito bom. Eu sei que a agenda do vereador e do presidente é corrida, principalmente por estar presidente. Mas eu marquei sexta porque tá tranquilo. E nós temos aí um regresso da Câmara Municipal aí, desse momento, né? Do recesso. Do recesso, né? Fala um pouquinho pra gente, né? Como que, né, funciona esse recesso? Quando que volta agora? Já dia 5? Se eu não me engano é 4 ou 5 de agosto, né? Nós voltamos já com a nossa primeira sessão, desculpa, se eu não me engano é a 24ª sessão ordinária, né? A primeira do segundo semestre. Então, o mês de julho
nós tiramos um recesso de sessões, mas o funcionamento dos gabinetes, eles estão sendo diários, de segunda a sexta, né? Cada vereador conduz da melhor maneira possível o seu gabinete, isso eu deixo livre para cada vereador definir como o gabinete dele trabalha, né? Os horários, a maneira dele atender, isso é do vereador, né? Cada vereador tem só... e a gente atende dando suporte a esses vereadores, então é dessa forma. Ótimo, eu deixo sempre o microfone do Portal Maracaju à sua disposição, né? A nossa estrutura aqui vai estar sempre disponível para a gente falar sobre Maracaju, sobre seus projetos. Política. Né? Sobre política, isso é muito Também, bom, né? Importante, né? Demis, primeiro assim, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, né? E hoje deu certo da gente estar aqui, batendo esse papo. Eu confesso para você, muito bom esse podcast aqui que eu participei com você, das pessoas que às vezes não têm esse acesso, né? Diretamente, ou não sabe como chegar ou aonde encontrar um vereador, né? Mas assim, eu tô nas minhas redes sociais, né? Renner Barbosa Oficial, tanto Instagram, Facebook, respondo conforme vai chegando, conforme a gente vai conseguindo responder, a gente responde todo mundo, né? E assim, convidar a população de Maracaju, aos internautas aqui do Portal Maracaju, para participarem das sessões da Câmara Municipal, todas as segundas-feiras, às 8 horas da manhã, lá no Centro Cultural, né? E também ela é transmitida ao vivo. E que a população reivindique aquilo que é de melhor para ela. Que a população busque e cobre aquele seu representante para a gente poder fazer um melhor atendimento a todos. Então, a gente se colocar à disposição de toda a população de Maracaju, na Câmara Municipal, e eu tenho certeza que a gente tem muita coisa boa para vir para o Maracaju, e isso, consequentemente, é para atender a nossa população, aos moradores de Maracaju. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, parabéns aí pelo trabalho. Você, Demis, é um cara que frequenta as sessões da Câmara, né? Busca saber as questões do município diariamente, e aí para poder passar essa informação para o seu seguidor, para as pessoas ali que acessam o Portal Maracaju. Então, mais uma vez, parabéns pelo trabalho aí. Pode sempre contar com o Renner Barbosa, né? Estando vereador ou não, estando presidente ou não, mas pode contar comigo. E aí, mais uma vez, um forte abraço. Muito obrigado, então, você ter participado comigo aqui, né? Presidente vereador Renner, presidente da Câmara Municipal de Maracaju, né? E estamos aí... agora, né, já encerrando esse momento aqui do podcast, mas com certeza é muito relevante que a população participe das sessões da Câmara Municipal, né, e ali eu quero falar algo aqui, já aproveitando esse ambiente, que tudo que acontece em Maracaju passa por ali. Isso. Né? Não tem nada que aconteça em Maracaju que não passou pela Câmara. Então a Câmara tem que ser buscada mesmo, e as pessoas saberem o que está acontecendo, porque impacta diretamente na vida delas. Muito bem, né? Muito obrigado, vereador. É uma honra ter você aqui, sempre, tá? Muito obrigado. Fico à disposição nos próximos episódios aí do nosso podcast com o presidente vereador Renner Barbosa, presidente da Câmara Municipal de Maracaju, aqui no Portal Maracaju. Um grande abraço a você. Curta, comente e compartilhe. Avisa todo mundo aí, porque é importante, né? É sobre Maracaju, é sobre você. Grande abraço.